Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado, povo querido, você que está aqui no Santuário Pai das Misericórdias, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, é uma alegria poder celebrar na primeira sexta-feira do mês, aqui nessa comunidade também muito querida e muito estimada pelo Padre Léo e por nós. Primeira sexta-feira do mês, nós somos chamados a recordar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Recordar que o nosso Deus tem coração. E de tanto que tem coração, desejou ser família conosco a partir da encarnação tão bem relatada no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje nós vemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o quanto Deus se deu por inteiro, ao ponto de, como Deus, se fazer homem por mim e por você, e peregrinar por esse mundo para nos ensinar como deveríamos caminhar nesse mundo, usando do nosso coração, usando das nossas faculdades, usando de tudo aquilo que nós temos, dos nossos dons, para o bem do próximo, para resgatar o povo que por muitas vezes se perdeu. E lembrar que Deus tem coração significa que Deus quer se relacionar conosco e quer se relacionar conosco na intimidade. E o melhor jeito, a melhor maneira de se relacionar com Deus na intimidade, hoje a igreja nos mostra um caminho. Claro, é a Eucaristia, a Santa Missa, onde nós podemos nos reconciliar com o Senhor, ouvir sua palavra, seu discernimento, acolhê-lo na Eucaristia, por meio de várias formas. Mas a igreja hoje vem nos recordar uma maneira muito especial, que é através do rosário. Ao recordar a memória de Nossa Senhora do Rosário, a igreja nos apresenta esse caminho aparentemente tão simples, mas tão profundo e tão intenso. O rosário, ele começou, ou melhor, foi instituído pela igreja. Primeiramente, diz a tradição, que começou com os monges. Como eles não tinham tempo e às vezes não conseguiam recitar os 150 salmos propostos pela igreja, eles faziam como que cordões de ossinhos, ou então separavam pedrinhas, ou então faziam nó em algumas cordinhas, e eles iam recitando Pai Nossos e Ave Marias em sequências, até chegar o número de 150. Mais tarde, isso tudo foi tomando uma outra sistematização,
até se chegar no rosário que a gente tem hoje. Porém, isso começou lá com os monges lá atrás. Mais tarde, diz também a história e um pouco da tradição, que um dia, São Domingos, rezando e pedindo pelos pecados dos seus, que eram confiados, seu do povo, que já não ia mais para a igreja, que estava esfriando na fé, um dia ele se martirizando por isso, um dia Nossa Senhora se apresenta a ele e lhe entrega o rosário e diga: reze, e reze o saltério, meu saltério, o saltério mariano, que seria aquilo que nós temos hoje como rosário. Mais tarde também a igreja nos mostra, e com São Pio V, se não me engano, diante de uma batalha de Lepanto, uma batalha naval, onde a igreja, os cristãos, enfrentaram os turcos otomanos, e lá era uma batalha muito difícil, e estava quase perdida. E aí os cristãos começaram a rezar o rosário, e rezando o rosário, venceram aquela batalha que estava quase perdida. E olhando para o rosário hoje, nós conseguimos entender duas coisas, pelo menos. Primeira, é uma oração de conversão. É uma oração de intimidade. É uma oração que faz olhar, que faz restaurar e curar o coração que está distante e que já não é mais perseverante na fé. E segundo, é uma oração de batalha. É uma oração que nos coloca em prontidão para enfrentar hoje os desafios que na espiritualidade nós enfrentamos diante do encardido, que o Padre Léo gostava tanto de falar. O Padre Léo não gostava do encardido, mas gostava de usar essa expressão, que nos recordava. Ele nos falava tanto que a maneira mais bonita e mais forte de enfrentar o encardido é utilizando e se apegando daquela que pisou na cabeça da serpente, Nossa Senhora. E qual que é o grande ensinamento que nós temos do rosário? Porque o rosário, ele nos coloca diante de todo o mistério de salvação através da vida de Jesus. Sabemos que a Ave Maria, por exemplo, é uma oração mariana, mas tem como centro o próprio Jesus. Ao rezarmos a Ave Maria, nós olhamos para Nossa Senhora e procuramos exaltar e glorificar o Senhor. Nós recorremos ao Senhor, ao próprio Jesus. E pedimos ao Senhor força para poder seguir sempre adiante, sempre em frente. E olha, preste atenção, desde o anúncio do anjo, em que o anjo se apresenta a Nossa Senhora, até aquilo que nos apresenta a primeira leitura hoje, depois da ascensão do Senhor, Maria esteve sempre junto e perseverante. Ela recebeu a alegria da visita do anjo, mas também ela se manteve de pé quando teve que guardar tudo no silêncio do seu coração. Ela se manteve de pé quando ela viu seu filho condenado injustamente, flagelado, crucificado. Recebeu o seu filho no colo, morto, sepultou, mas permaneceu junto com os apóstolos até o final e continuou perseverante na oração, diz a primeira leitura, junto com os apóstolos todos nomeados. Ou seja, o grande segredo para que nós possamos enfrentar todas as obras do mal e para que a gente não caia diante do pecado ou enfrente o pecado diariamente é a intimidade e perseverança através de orações que aparentemente são simples, mas que nos colocam profundamente em contato com o sagrado, com Deus. Eu lembro de conversar com algumas pessoas, alguns idosos que viveram ainda na época em que se rezava a missa em latim, ou então se rezava de costas, quando não conseguiam prestar atenção na liturgia, como eles faziam para poder ter intimidade com Deus. O padre, enquanto pronunciava aquelas palavras que eles não entendiam em outra língua, na simplicidade eles pegavam um tercinho na mão e ficavam contemplando os mistérios do Santo Terço, enquanto todo o mistério eucarístico acontecia. E aí, grandes milagres foram acontecendo na vida e em muitas famílias. Qual que é a grande crise nossa hoje? Perseverança. Perseverança. Nós iniciamos muitos trabalhos, nós iniciamos muitos projetos, mas não somos perseverantes. Quantos retiros nós já fizemos? Quantos encontros nós já participamos? Quantas eucaristias que mexeram profundamente conosco nós participamos? E num primeiro momento a gente até disse, não, eu vou continuar, eu vou manter firme, eu vou fazer isso para o resto da minha vida.
e de repente, não deu 2 semanas, já tinha caído tudo por terra. E isso em todas as áreas, na área física, na área afetiva, na área espiritual, sobretudo. Nós fazemos muitas promessas, mas porque nós somos muito inconstantes, somos muito vítimas desse tempo em que exigem todos os direitos possíveis, mas na hora de cumprir os deveres, se esquece. Hoje existe direito para tudo, e a gente só fala e só ouve dizer que existe direito para isso, direito para aquilo outro, porque eu tenho direito. Mas quando se fala de deveres, a pessoa se esconde. Ou então, quando nós somos cobrados de deveres, que nós deveríamos ter feito, a gente diz, mas eu sei que tinha que fazer, não é da sua conta, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Agimos até com agressividade, sabendo que, no fundo, era responsabilidade nossa. E talvez nós não experimentamos tantas graças e não experimentamos tantos milagres ainda, porque não é porque Deus não foi perseverante ou não nos deu a graça, mas porque nós não fomos perseverantes. Porque achamos que Deus tem que fazer tudo, e nós, fazendo o mínimo, já está bom. E não é. Precisamos ser perseverantes. Da mesma forma como um dia Maria foi visitada pelo anjo, nós já fomos visitados por Deus e somos visitados todos os dias de novo por Ele. Precisamos nós agora sermos perseverantes. Lá em Betânia, eu costumo dizer para os nossos filhos, como exemplo, nós cultivamos muitos jardins. O Padre Léo gostava muito de jardins. E quando a gente encontra um jardim feio, é fácil num dia de bastante suor, a gente chegar lá, capinar, mexer tudo, botar esterco, jogar semente e mesmo plantar uma muda nova. Isso numa horta ou num jardim. Isso é fácil, num dia capaz de você fazer. O que é o difícil? O difícil todos os dias, e lá se não tem nenhuma praga comendo a semente, nenhuma praga devorando as mudas, ver se tendo água suficiente, todos os dias ir lá ver se o jardim está sendo bem cuidado. Da mesma forma é a nossa oração, da mesma forma é a nossa vida espiritual. Precisamos ser perseverantes. E por fim, Padre Léo, eu lembro dele desafiar em algumas de suas pregações, família que reza junto, que reza o Santo Terço e que reza o Rosário, além de contemplar todo o mistério da salvação do Senhor, ele vai experimentar muitos milagres e muitas graças. Ele ousava até dizer que ia enfrentar com muito mais tranquilidade todo o problema com dependência química ou qualquer outro problema que pudesse se levantar diante da família. Porque a oração do Santo Rosário e a oração do Santo Terço, com fidelidade, ela tem grande poder. Poder de nos conceder maravilhas para um dia, como Nossa Senhora, nós proclamarmos: o poderoso fez em mim, poderoso fez em nós maravilhas. Que nós tenhamos a coragem de dar o nosso sim e dar do nosso tempo também a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora. Jesus manso e humilde de coração,